Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos meditar um pouquinho aqui em Mateus, capítulo 21, no versículo 22, onde Jesus diz a seguinte palavra: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Jesus está tratando aqui de oração e muitos de nós, quando lemos esse versículo e meditamos nele de uma forma isolada, pensamos que a oração é um meio pelo qual nós podemos alcançar todos os nossos desejos pessoais. Mas tratando do mesmo assunto, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 14, ele diz a seguinte palavra: Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Observe que a resposta da oração está condicionada à vontade de Deus. Quantas vezes nós oramos e pensamos que Deus é obrigado a fazer todas as nossas vontades? Queremos que Deus realize todos os nossos desejos. E uma das coisas que nós temos que meditar, uma pergunta a ser feita é: será que a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus? Será o que realmente estamos pedindo em oração é o que Deus realmente anseia conceder ou fazer em nós? Tiago diz no capítulo 4, versículo 3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Olha só que Tiago traz luz a esse assunto, dizendo que muitos dos nossos pedidos não são respondidos porque são baseados nas nossas vaidades, baseados no nosso egoísmo, baseado no nosso próprio querer. Aí entendemos que a oração, ela precisa ser espiritual. Toda oração deve ser espiritual. Quando eu falo sobre oração espiritual, implica dizer que a oração que não é espiritual, ela não é legítima, ela não é genuína. E quando uma oração, ela não é espiritual, quando a oração feita por nós cristãos são inspiradas pela nossa vontade própria, quando a oração é movida por apenas necessidades pessoais. Eu tenho observado ao longo da nossa trajetória, da caminhada, no contato que nós temos com muitos crentes, a maioria das pessoas que frequentam as igrejas, a maioria daqueles que se professam cristãos, só se dispõe a orar quando há uma crise, quando há um problema, quando se fecha uma porta. E penso que a oração é um meio de fazer Deus realizar as nossas vontades. O Otmani, ele diz no livro Homem Espiritual que a oração é apenas um homem declarando a Deus aquilo que é a vontade de Deus. Não é possível misturar a vontade do homem com a vontade de Deus, porque Deus rejeita todas as nossas intenções, mesmo que sejam as melhores, e nossas perspectivas, por mais promissoras que sejam. Isso significa dizer que não é da vontade de Deus seguir algo que o homem iniciou. Nós é que devemos seguir as diretrizes de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus. Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósito, tratando também de oração, ele falou algo muito interessante. Ele diz que nós geralmente, quando vamos orar, nós falamos para Deus: Senhor, abençoa o que eu estou fazendo, abençoa o que eu estou realizando, abençoa este projeto, abençoa esta obra. Ele diz que nós devemos substituir esta oração por uma outra. Ao invés de pedirmos a Deus: abençoa o que eu faço, abençoa o que eu realizo, nós devemos nos dirigir a Deus e dizer para Ele: Senhor, me ensina a fazer o que o Senhor está abençoando. Me ensina a seguir aquilo que o Senhor abençoou.
queridos, que possamos procurar sermos espirituais em nossa oração. Não orar somente quando as portas estão fechadas, mas orar com o intuito de aproximarmos do nosso Pai, de chegarmos mais perto de Deus e dizermos para Deus que nós precisamos dele e temos necessidade de se relacionar com ele. Pense nisso. Que Deus te abençoe.